Olá, seja bem-vindo a mais essa aula. Nessa aula nós falaremos a respeito dos METs, ou seja, do equivalente metabólico da tarefa. Mas antes de adentrar a esse assunto, gostaria de falar para vocês a respeito de alguns valores de VO2 máximo de algumas modalidades esportivas, tendo em vista que na aula anterior nós falamos a respeito da importância de se diagnosticar o VO2 máximo do seu cliente, mas para fazer esse diagnóstico nós tínhamos que ter alguns valores de referência que agora já ficaram um pouquinho mais claros para vocês. Mas é interessante também que vocês conheçam qual que é a demanda de alguns esportes para que vocês entendam realmente qual é o nível de aptidão cardiorrespiratória que esse teu cliente ou que algum atleta que venha trabalhar com você precisa de ter para desenvolver essa atividade dele no mais alto rendimento em níveis de aptidão cardiorrespiratória. Não estou falando em nível de força muscular, não estou falando em nível técnico, cognitivo, de entendimento de modelo de jogo, tá? Eu estou falando da aptidão cardiorrespiratória máxima. E quando nós falamos isso, o que é um valor que é considerado padrão, ou seja, que é esperado que um atleta de alto rendimento do sexo masculino da modalidade do futebol deveria ter para desempenhar essa modalidade com uma certa eficiência? Seria um valor de 55 a 65 ml/kg/minuto, ou seja, praticamente em média, esses atletas têm que ter um valor de VO2 máximo de aproximadamente 60 ml/kg/minuto. E da mesma forma como eu falei para vocês na aula anterior, tudo que fica 10% para cima, uns 10% para baixo desse valor de referência é considerado um valor aceitável ou dentro da normalidade para um indivíduo. Ou seja, qualquer coisa que esse atleta do futebol, na hora que ele executar o teste, ficar de 10% acima de 60 ml/kg/minuto, que é o valor de referência no caso aqui dos homens, né? Ou 10% para baixo desses 60, ele está dentro de uma normalidade que realmente ele consegue desenvolver essa atividade esportiva, ok? Quando já falamos das mulheres, os valores das mulheres de consumo máximo de oxigênio é em torno de 45 a 52 ml/kg/minuto, o que nos dá um valor médio de referência de aproximadamente uns 40 ml/kg/minuto, que seria um valor aceitável para uma mulher, né, poder jogar o futebol profissional feminino, né, em alto rendimento, ok? Aqui eu vou colocar mais algumas modalidades para vocês também conhecerem esses valores, como basquetebol, voleibol, handebol e o tênis masculino e feminino. Então, para ambas essas modalidades, quando nós falamos dos homens, é necessário que você tenha ali um valor pelo menos de 52 a 58 ml/kg/minuto para desempenhar essas modalidades esportivas em alto rendimento. E quando falamos das mulheres, para essas mesmas modalidades, é esperado que pelo menos elas tenham em torno de 43 a 50 ml/kg/minuto para desenvolver essas atividades em alto rendimento, ou seja, essas atividades esportivas, né? Agora, todos esses que eu referenciei para você, assim como os atletas de maratona, né, triatletas, obviamente todos eles têm valores muito acima da média esperada para indivíduos sedentários ou que sejam apenas moderadamente treinados, né? Os valores da aptidão cardiorrespiratória realmente de atletas de alto rendimento, ainda mais nas modalidades que demandam do sistema aeróbio, né? Do sistema, da parte de resistência aeróbia, realmente ele é muito elevado, ou seja, o VO2 máximo desses indivíduos sempre acaba sendo bem alto. Então vamos agora entrar a respeito do conceito do equivalente metabólico da tarefa, ou seja, os METs, né? Essa sigla que a gente põe MET, os METs, ou seja, o MET, é uma sigla que vem também de um nome que nós chamamos de equivalente metabolic task. E existe uma relação do VO2 máximo, dos METs e da sua capacidade de trabalho máxima, consequentemente da sua velocidade, ou seja, da sua intensidade de trabalho, que já você vai entender um pouquinho melhor a respeito disso. Como que esse MET foi descoberto, foi quantificado? Ele foi estudado por fisiologistas do exercício, onde eles colocaram um analisador de gases em vários indivíduos, numa situação igual a minha aqui agora e a sua aí do outro lado agora. Ou seja, eu estou aqui sentado, falando para você agora. Claro que deve estar tendo uma alteração de consumo com referência a 1 MET, que é um valor de repouso do equivalente metabólico da tarefa, com você que está apenas me ouvindo, assistindo o que eu estou falando. Então, quando a gente fala que o indivíduo tem um consumo de oxigênio de repouso, ou seja, que se equivale a 1 MET, nós falamos que ele está tendo um consumo de 3,5 ml/kg/minuto, ou seja,
um MET, um equivalente metabólico da tarefa. Então é a mesma coisa que vocês pensassem assim: o André está aqui sentado, eu parei de falar. Aproximadamente o meu consumo aqui está sendo de quanto? 3,5 ml kg minuto, estou em repouso. Se eu pegar agora aqui e fazer um movimento, por exemplo, não é que é isso, mas é só para vocês entenderem a ideia, se eu levantar e der um passo para o lado, der um passo de novo para cá e sentar, se eu tivesse com o analisador metabólico, poderia dizer que esse movimento de levantar, vir para o lado, voltar e sentar novamente, teve um consumo de 2 METs. Então significa o quê? Que teve 2 vezes o consumo dessa unidade de repouso, desse VO2 de repouso. Ora, se teve 2 vezes, significa que o levantar, vir para o lado novamente e sentar, teve um consumo de oxigênio de aproximadamente 7 ml kg minuto. Então não preciso de estar necessariamente com um analisador de gases para saber isso. Por quê? Porque já pesquisaram isso para nós. Existe um artigo muito interessante que é esse aqui, né? Ele se chama Compêndio sobre os METs. Quem publicou esse artigo foi o Paulo de Tarso Farinati. Ele quantificou, ele e a equipe dele, mais de 600 tipos de atividade. Ou seja, tem atividade desde o cara lendo um livro a um outro cara, por exemplo, fazendo uma faxina em casa, fazendo uma atividade de jardinagem, né, de passar roupa, de uma leve caminhada, de andar de bike na rua. Ou seja, ele já quantificou isso. E como isso foi quantificado? Obviamente com o analisador metabólico. E ele fez o que, pessoal? Ele referenciou todas as descrições dos parâmetros que ele estudou nesse artigo. E o mais importante é nessa parte aqui que eu adiantei para que vocês prestassem atenção. Por exemplo, na segunda coluna, à frente onde você tem o código, como vocês estão acompanhando comigo, você tem a referência dos METs para aquela atividade em específica. Então, por exemplo, nessa atividade que eu circulei de ciclismo, um indivíduo fazendo ciclismo em torno de 16 a 19 por hora, ou seja, para uma bicicleta, né, para esse pedalar a essa velocidade, é um lazer lento com esforço leve. Isso teve uma quantificação de quanto? 6 vezes a unidade de repouso do VO2 de um MET, que vocês viram que é 3,5 ml kg minuto. Então ele quantificou como 6 METs. É a mesma coisa que eu dissesse que o indivíduo fazendo essa atividade de ciclismo a 6 METs, ele estaria tendo aproximadamente 21 ml kg minuto de consumo de oxigênio para essa demanda metabólica dessa atividade, que é um ciclismo a 16 e a 19 por hora. Olha que legal agora também. Uma outra atividade, um exercício de condicionamento, como se fosse um circuito em geral. É lógico que no circuito vai depender de vários fatores, intensidade, as pessoas que ali estão treinando, quais são os exercícios que estão sendo feitos, se é uma massa muscular grande, se é uma massa muscular pequena, mas em média, nesse estudo que ele fez, um treinamento em circuito geral tem um consumo de aproximadamente 8 METs. Então significa que numa atividade em circuito geral, um indivíduo tem aproximadamente um consumo de 28 ml kg minuto, o que representa uma intensidade então de 8 METs. Isso, pessoal, vai ser muito importante, o conhecimento e o entendimento dos METs, não só para você entender qual é a capacidade de trabalho de um indivíduo, mas também para você conseguir quantificar o gasto calórico da atividade dinâmica desse cliente seu. E isso vai ser, de repente, um grande diferencial numa parceria que você pode fazer, por exemplo, com um nutricionista e realmente informá-lo, porque é essa a sua tarefa, não prescrever dieta, é informar o nutricionista, que é um profissional da área da saúde, assim como você, só que cuida da dieta. Você vai passar para ele quanto que o seu treino, o seu programa de treino impacta diretamente no gasto calórico daquele seu cliente, de acordo com o volume que ele fica naquela sessão de treino com você e com a intensidade que ele está trabalhando, ok? Então isso é só para vocês ficarem claros para vocês de que não precisa de ter nenhum equipamento, nossa, caríssimo, um analisador metabólico para fazer tudo isso. Já existem essas correlações, certo?
Então, de repente, se você pegar um step, colocar no chão, por exemplo, e pedir para o indivíduo fazer de 25 a 30 subidas nesse step por minuto, já existe uma quantificação que fala que é o mesmo que se ele estivesse andando aproximadamente a 5 km por hora na esteira. Que já já vocês vão entender como que também dá para calcular esse gasto calórico. Eu não vou falar disso agora, que é umas aulas mais à frente, mas uma coisa vai linkando com a outra. Então é muito importante você ter o norteamento desse conhecimento, ok? Esse artigo vai estar disponível na plataforma para vocês clicarem e baixarem de uma forma fácil, vocês não precisam de procurar aí na internet, tá? E aí vocês podem lê-lo e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar perguntando para mim aqui à vontade dentro da plataforma, ok? Bom, como nós estávamos falando, agora existe uma... Bom, o que é legal agora é entender, então, a relação do VO2 máximo, dos METs e da intensidade de marcha ou corrida na esteira ou na rua e ver como que essas informações são importantes para você ir alinhando esses parâmetros aí, saber como manuseá-los ali na sessão de treino do seu cliente, obviamente, principalmente durante a avaliação física, ok? Então aqui é o seguinte, toda vez que nós falamos aqui, nós temos 3 colunas, tá? Nós temos a coluna do VO2 máximo, dos METs e da intensidade em km por hora na esteira. Então toda vez que nós falamos, né, que o indivíduo está tendo um consumo de 7 ml/kg minuto, quer dizer que ele está a um trabalho de 2 METs, ou seja, uma capacidade de trabalho de 2 METs, que tem uma correlação com a intensidade de velocidade na esteira em torno de 2 a 3 km por hora. Esses valores têm essa alternância porque vai depender também muito da economia de movimento, do padrão de marcha desse indivíduo, mas em média é isso que eu estou apresentando para vocês para que isso fique claro. Então só reforçando, poxa, mas então de onde está vindo esses 2 METs? Daquele VO2 de repouso, que ele calcula o valor de 1 MET, que é o valor de 3,5 ml/kg/minuto, que é o consumo do VO2 de repouso. Então, 3,5 mais 3,5, que são 2 METs, você tem um consumo de 7 ml/kg/minuto. Então, se esse indivíduo está lá andando em torno de 2 a 3 por hora, você sabe que ele está tendo aproximadamente um consumo de oxigênio de 7 ml/kg/minuto. Quando o indivíduo está lá com um consumo de 10,5 ml/kg/minuto, representa uma atividade então de quanto? De 3 METs para esse indivíduo. E geralmente ele está a 3, 4 km por hora. Legal? Eu vou passar mais lá para baixo para falar nas intensidades já de corrida, tá? Vamos pegar 35 ml/kg/minuto. Vocês lembram lá atrás que eu falei que 35 ml/kg/minuto era o valor de referência de mulheres de 20 a 30 anos sedentárias? Então você já sabe agora, você vai começar a entender o quanto isso é importante, que toda vez que a gente fala naquele valor de referência da mulher, ou que alguém chega nesse valor de 35 ml/kg/minuto de consumo máximo de oxigênio, você sabe que ela chegou a 10 por hora na esteira, 11 por hora na esteira aproximadamente, mas geralmente a 10 por hora e a 10 METs, ou seja, a correlação de todos esses parâmetros. Então, como que é legal e é importante que nós saibamos essas informações. E vocês vão ver que é muito importante sim, principalmente para quantificar o gasto calórico. Da mesma forma, se chegar um homem lá, sei lá, com 42 ml/kg/minuto, como vocês estão vendo ali, vocês sabem que ele teve uma intensidade de trabalho, ou seja, de trabalho motor de 12 METs, e ele teve uma velocidade de trabalho ali em torno de 12 a 13 km por hora. Então, essa é uma relação importante que deve ser guardada. VO2, lembrando que sempre é com relação ao VO2 relativo, não absoluto, tá? VO2 relativo ml/kg/minuto, que existe essa relação dos METs e que existe essa relação de intensidade de marcha e corrida na esteira ou na rua. Vamos lá para o próximo slide. Aqui a gente vai falar então qual que seria a velocidade compatível do VO2 máximo, ou seja, nós chamamos isso de VVO2 máximo, ou seja, qual foi a velocidade final que esse seu cliente chegou na esteira e que consequentemente é o VO2 máximo dele, ou seja, a velocidade final de VO2 máximo, a VVO2 máximo dele. Então aqui a gente vai buscar aqueles parâmetros que a gente falou na aula anterior e sempre lembrando, VO2 relativo. Então de homens sedentários, lembra como eu falei para vocês, de 20 a 30 anos, 40 ml/kg/minuto, variação daquela média que a gente sabe que pode ter, então 36 ou até 40 ml/kg/minuto, dentro da normalidade.
Então a velocidade de VO2 máximo desses homens de 20 a 30 é em torno de 11 a 12 km por hora, ou seja, 11 a 12 metros. Então vocês já sabem que se vocês pegarem um indivíduo do sexo masculino de 20 a 30 anos, né, que não tenha nenhum tipo de doença, é um indivíduo dentro de uma normalidade, ele vai fazer esse teste com você, bem provável que o máximo que ele chegue, ainda mais sendo sedentário, é em torno de 40 ml kg minuto, ou seja, entre 11 a 12 km por hora na esteira, podendo variar sim nessa média de 36 a 44 ml kg minuto, tá? Lembrando que quanto mais sobrepesado, obeso grau 1 ou obeso grau 2 esse indivíduo estiver, obviamente ele vai ficar mais próximo desse VO2 aqui dentro dessa normalidade aqui de baixo, né, do que da de cima, e pode ser que às vezes ele fique até num nível ruim. Obviamente, se ele tiver com um grau de obesidade 1 e 2, ele vai ficar num nível ruim, mas dentro de um sobrepeso, ele ainda consegue sim chegar dentro dessa normalidade aí esperada para a idade dele, tá? É a mesma coisa que vocês fazerem o seguinte: se vocês fizerem um teste agora, vocês que estão aí eutróficos, ou seja, magrinhos, né, composição corporal legal, musculatura legal, forem na esteira, fez o teste de VO2 e chegar a 10 por hora, se um exemplo para as mulheres aí em torno de 20 a 30 anos, se essa mesma mulher for lá e colocar, sei lá, um colete de 10, 20 quilos, é bem provável que no dia seguinte, ou depois de 2 dias, se quiser, para não falar que o teste anterior impediu que ela fosse melhor nesse segundo teste, ela vai parar ou a 9, ou a 8, ou a 9 por hora. Por quê? Para o nosso organismo é custoso ficar carregando massa morta, ou seja, massa gorda. E nessa hora o que faz a diferença é a força muscular que você tem na perna, que não é uma característica de um indivíduo sedentário. Por isso que nós falamos lá atrás que muitos chegam próximo da frequência pico e do VO2 pico, não da frequência cardíaca máxima real dele, nem do VO2 máximo real dele. Então, quando a gente fala das mulheres, qual que é o valor de referência? Aproximadamente 35 ml kg minuto, aquela variação da média que vocês já sabem, de 10%, em torno de 32 a 38, o que significa que é esperado que essa mulher de 20 a 30 anos chegue em torno de 9 a 10 km por hora na esteira, o que representa uma capacidade de trabalho em torno de 9 a 10 metros, ok? Pessoal, isso aqui é uma coisa muito interessante, essa relação entre velocidade de caminhada, corrida e os METs. Veja se vocês já se depararam com essa situação com o seu cliente de personal ou dentro da academia e talvez nunca lhe passou nada na cabeça, né, a respeito disso. Aqui nós temos uma relação entre caminhada e corrida e o que isso representa com relação aos METs, ou seja, o que isso muda ou não em termos de consumo. Então pensa o seguinte comigo. Você já viram aquelas velhinhas ou aquelas mulheres que às vezes vão na esteira, começa a conversar, põe uma revistinha lá, fica batendo papo e segura na esteira e fica andando por horas e por horas e por horas? Vocês vão entender lá na frente, a gente for fazer a parte do gasto calórico, o quanto que isso influencia. Mas olha só aqui essa relação agora. Aqui está colocado para nós que na questão da caminhada, toda vez que nós trabalhamos com os METs, né, relacionando aos METs a caminhada, a velocidade em km por hora sempre vai ser 1 para menos. Ou seja, se essa mulher que lá está na esteira andando a 5 por hora, ok? E não está segurando, já existe uma relação de estudo que se ela está andando, ou seja, fazendo uma caminhada, a velocidade de caminhada dela sempre vai ser um valor a menos, ou seja, vai ser sempre uma intensidade a menos. Então significa que é como se ela estivesse a 4 metros, não a 5 metros. Agora, toda vez que essa mulher coloca essa revistinha lá, por exemplo, e segura para bater papo, para ler essa revista, para ver o tempo passar e não se foca no exercício, esse consumo cai mais ainda. Então, o que era para ser 5 por hora na esteira, que ela colocou lá para fazer o exercício, como já está numa relação para caminhada que é 1 para menos, que ela estaria a 4, o fator dela segurar derruba a intensidade do exercício para 3 metros. Consequentemente, se ela está buscando emagrecimento, por exemplo, arrebenta o gasto calórico dela naquela sessão de treino, só pelo fator de segurar. Mas vejam bem, eu não estou falando que vocês não podem mandar ninguém segurar, não é isso. Eu estou apenas passando o conceito, porque nós sabemos que tem pessoas que nunca subiram na esteira, que não conseguem caminhar, que têm extrema dificuldade, pessoas da terceira idade.
vai ter um passo a passo, ela tem que ganhar essa autonomia na esteira para fazer essa caminhada. Eu concordo com vocês aí que talvez vocês estejam pensando, mas eu não posso deixar de passar em branco esse conceito para que vocês realmente entendam o quanto que isso impacta no gasto calórico e no resultado do seu cliente. Tá? Então você como personal, você como professor, você como motivador, como coach ali do teu cliente, você tem que incentivar ele sempre a romper barreiras. E na verdade ele não tem que ficar andando na esteira, lendo revista, segurando no corrimão ali da esteira, aqui no suporte. Ele tem que estar focado no exercício proposto por você para que ele realmente consiga romper essas barreiras, não ficar desfocado. Legal? Quando a gente fala na questão da corrida, os METs já se iguala com relação à velocidade. Ou seja, se um indivíduo está correndo corrida a 10 por hora, ele realmente está com um consumo de 10 METs, ou seja, 10 vezes a unidade de repouso, o que daria ali 35 ml/kg/minuto. O que vocês têm que entender com isso? Se o cara, tem pessoas que às vezes podem estar a 7 por hora, mas tem um padrão de marcha tão ruim que às vezes o cara está andando muito rápido e às vezes falta um pouquinho de comando nele durante o teste ou durante o treino para você falar assim para ele: fulano, você acha que é mais confortável para você a 7 por hora trotar levemente, caminhar ou correr de verdade? Correr, o que teu corpo está pedindo para você? Ah, André, eu estou sentindo que para mim fazer um leve trotinho fica melhor nessa velocidade de 7 por hora. Então você tem que incentivá-lo a trotar. Se ele falar, não, a 7 por hora para mim está tranquilo, eu estou acostumado a andar assim, um caminho rápido. E se você vê que os padrões de marcha dele não estão muito alterados devido a essa velocidade muito rápida para o que ele quer andar para a velocidade, você pode deixar e manter. Mas você tem que ficar atento com isso, porque senão essa relação não vai valer. Ele tem que realmente estar correndo, ok? Trotando. Se ele estiver andando muito rápido, mais próximo do trote, é indicado que você fale para ele realmente começar a trotar levemente, para que realmente os METs sejam equivalentes à velocidade proposta ali naquele momento, senão vai derrubar o equivalente também, ok? Entendido essa parte, isso aqui é uma outra coisa interessante de ser abordada. Aqui vocês estão vendo um gráfico do qual eu estou olhando para ele agora aqui para poder passar a informação melhor para vocês, porque eu estou tentando focar aí para ter essa interatividade melhor com vocês. Eu vou olhar mais aqui no gráfico agora para ir passando as informações para vocês. Então isso aqui é uma tabela que foi feito o custo energético, ou seja, o consumo de oxigênio, ou seja, a relação dos METs e da mudança dessa inclinação da esteira. Porque uma coisa é você colocar um indivíduo caminhando, correndo no plano, a demanda metabólica vai ser 1, ou seja, o custo, o consumo de oxigênio vai ser 1, e toda vez que você mudar a inclinação aqui da esteira, isso vai afetar diretamente o consumo. Se vai afetar diretamente o consumo, o equivalente metabólico da tarefa também vai mudar. Então é interessante que vocês saibam isso aqui. Toda vez que o indivíduo estiver a 5 por hora na esteira, como vocês estão vendo ali, 4,8 km por hora, com uma inclinação zero, ou seja, no plano, é o mesmo que se ele estivesse a 3 por hora, aproximadamente, tá? Então, só para vocês terem essa noção e começarem a fazer as correlações. Se o indivíduo estiver a 5% de inclinação na esteira a 5 por hora, a velocidade da esteira que ele está se equipara com o equivalente metabólico da tarefa, ou seja, os 5 km por hora, devido a uma inclinação de 5%, passa a equiparar o equivalente metabólico da tarefa, fica 5 com 5, ok? Se esses mesmos 5 km por hora são mantidos e você muda lá a inclinação para 10% agora, o equivalente metabólico da tarefa vai mudar porque o consumo vai mudar. Então você vai para quanto? Você vai para 7 METs, você vai aproximadamente para 24 ml/kg/minuto de consumo de oxigênio. Já mudou de novo. Se você mantém os mesmos 5 e vai lá, sobe de novo lá a inclinação e vai para 15, é a mesma coisa que se a pessoa estivesse a 9 por hora. E vocês estão percebendo que existe uma relação para cada 5% de inclinação que você coloca na esteira, o consumo de oxigênio aumenta aproximadamente em torno de 2 METs, ou seja, é como se você aumentasse a demanda dele de consumo para 7 ml/kg/minuto para cada 5% que você aumenta na esteira, com o valor de velocidade fixo de 5 km por hora. Então, pessoal, vejam bem, o que eu quero chamar a atenção com isso?
Existem vários protocolos dentro de livros de avaliação física, principalmente na parte, óbvio, né, na parte de avaliação cardiorrespiratória, que o protocolo mexe tanto com a inclinação, tanto com a velocidade na esteira. Ou seja, em vez de você ter uma padronização de crescimento, de consumo de oxigênio, pode ser que de uma intensidade para outra que você mude em termos de velocidade e o percentual da inclinação na esteira, você passa às vezes 2, 3, até 4 metros. E às vezes a pessoa vai interromper esse exercício no próximo estágio, ou seja, 1 metro acima. Então cuidado com essas questões desses protocolos que tem por aí, cuidado com a aplicação de alguns protocolos que foram criados para serem feitos no campo e você leva ele para fazer na esteira. Então isso aí tem que ficar atento, tá? Então isso aqui é uma forma também de você pegar indivíduos sedentários, sobrepesados, quando você quiser fazer um trabalho mais intenso, que você não vai colocar esse cara sedentário, sobrepesado ou da terceira idade para começar a correr, mas você precisa de uma intensidade para realmente fazer a diferença nos resultados desse cliente. É a mesma coisa que você vai fazer aqui, você vai pôr o cara 5 por hora, você vai colocar um percentual de 10% de inclinação, é a mesma coisa que o caboclo estar correndo a 7 por hora, tá? Então fixem bem isso aqui. E tendo em vista que eu quero obviamente ajudar vocês e facilitar o processo todo, eu já estou entregando para vocês aqui, ó, prontinho, isso aqui vai estar disponível para vocês baixarem também na plataforma, que é justamente uma tabela de conversão dos quilômetros por hora para os metros em relação a cada inclinação. Ou seja, vocês veem aqui, por exemplo, o indivíduo que está lá a 7 por hora, né, com 1% de inclinação, é a mesma coisa que se ele estivesse correndo a 7,5. Se o cara lá com 5 km por hora, que está numa velocidade de caminhada, você colocar, por exemplo, 8%, ó, olha aqui, 8%, é a mesma coisa que ele está correndo a 7,2 km por hora. Então, essa tabela vai ser de extrema utilidade para vocês, tendo em vista que agora vocês já entenderam a relação de inclinação com velocidade na esteira e que não dá para ficar mexendo nas duas coisas. Você tem que saber exatamente qual é a capacidade do seu cliente para realmente conseguir colocar uma velocidade de trabalho eficiente, ok? Lógico, lembrando que quanto mais inclinação você trabalhar, principalmente com um indivíduo sedentário, ele vai ter uma fadiga periférica muito acentuada, porque ele não tem capilar suficiente na musculatura, faz tempo que ele não treina, e você vai criar uma situação ali para ele mais desconfortável. Então, cuidado com essas questões aí de inclinação no início dos programas de treino, ok? Vamos lá para uma outra informação aqui para vocês agora. Bom, então essas aí são as tarefas motoras e METs, a tabela, tá? Nós colocamos aqui para você em relação quilômetros por hora e a conversão dela para cada inclinação. Essa aqui é uma outra tabela também que eu estou colocando aqui disponível para vocês na plataforma para facilitar o processo, para que vocês gravem isso na cabeça, onde a gente tem a relação dos METs na coluna aqui esquerda em amarelo e em cima, né, em cinza, você tem o consumo de oxigênio, né? Ou seja, um indivíduo que está a 6 metros, como você está vendo ali, está tendo um consumo de 21 ml/min. E se ele estiver dentro desses 6 metros, numa intensidade relativa, por exemplo, de 60%, é a mesma coisa que ele estivesse a 3,6, ou seja, a 4,6 km por hora. Vocês lembram daquilo que eu falei? No plano, relação da velocidade de caminhada sempre vai ser 1 para menos. Então, como a intensidade aqui dos metros é 3,6, para que ele esteja realmente a 3,6, a 60% dos 6 metros dele, com esse consumo de 21 ml/min, é necessário que você o coloque a 4,6 km por hora na esteira. Então, essa é mais uma tabelinha muito prática para não ter desculpa de que, putz, eu vou ter que montar tudo isso, é muito complicado. É nada, já está tudo fácil, está tudo pronto, está tudo entregue na sua mão. Basta agora você realmente colocar em prática todas essas ferramentas aí e estejam com isso na mão no dia da aula prática, porque na dúvida eu não vou ficar respondendo nada naquele momento, porque você viu isso aqui na teoria, eu vou deixar vocês porem a mão na massa mesmo para no final de tudo nós debatermos. E é legal que vocês tenham essas informações aí para irem norteando vocês no decorrer da nossa aula prática, ok? Para finalizar essa aula, agora que você sabe o que é equivalente metabólico da tarefa, capacidade de trabalho motor e a relação que isso aí também tem com o consumo máximo de oxigênio. O que emagrece mais, galera? Desafio da aula, o que emagrece mais? Bike, transporte ou elíptico, como queiram chamar, ou
esteira. Qual desses três emagrece mais? E aí? Quantas vezes dentro de uma academia, uma mesma equipe, o cliente que a todo momento está nos testando em termos de atendimento, capacidade de informação técnica e interatividade de equipe, quantas vezes ele não chega para você e pergunta essa pergunta, o que mais emagrece? Você fala que é bike, aí ele chega no teu coordenador técnico, o coordenador técnico fala, não, que bike é besteira, o que queima mais é esteira. Aí chega no estagiário e pergunta, o cara fala que é o elíptico, o transport, enfim. Qual emagrece mais? Eu queria deixar também esse desafio para vocês, de aí na plataforma, colocarem as respostas de vocês, o que vocês acham e o porquê. Eu acho que emagrece mais isso, por isso. Eu acho que emagrece mais, mas eu não sei o porquê, eu acho só. Eu lembro que me falaram que é por isso, assim, coloquem o porquê que você acha que um desses ergômetros, né, que eu aí coloquei, emagrece mais ou menos, ou o que emagrece mais? Ou nenhum emagrece nada, é tudo igual. Coloquem as opiniões de vocês, porque também eu vou abordar um pouquinho disso lá na hora da prática com todas as respostas que foram colocadas. Lembrando que é legal que essas respostas de vocês estejam aí para outros amigos aí do curso irem vendo, dando opiniões, sugestões, e o debate sadio entre nós é muito importante para o meu crescimento, para o crescimento de você que está aí assistindo essa aula e para que essa capacitação continue trazendo todo o diferencial que nós pretendemos entregar para vocês aí nesse curso que nós estamos realizando. Pessoal, agradecer vocês aí por mais essa aula, nós nos vemos na próxima aula. Um grande abraço, até a próxima.